Boas novas, pessoal! Fry, conflitos espaciais, Bender, século 31, tudo isso aqui, hoje no seu Eusébio Geek. Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, é uma série do meu coração, tá? Hoje a gente fala sobre Futurama. Lançada em 1999, Futurama já começou bem diferente, é uma animação adulta, certo? Ela tem aquela pegada de trabalho, de vida social, de vida... enfim, aqueles conflitos da realidade do ser humano, principalmente dos adultos. Não é uma série para crianças. Matt Groening foi o criador dessa série, tá? E desenvolveu junto com David X. Cohen, certo? Uma grande série, uma série muito boa, que por mais interessante que foi, até hoje ela foi cancelada 3 vezes. 154 episódios, divididos em 12 temporadas. Tá? Hoje nós estamos na 12ª temporada, sendo lançada aqui no Brasil pela Disney Plus. Já está acontecendo, são bons episódios, tem aquela pegada mesmo Futurama bem interessante. Bender Rodrigues é um personagem fantástico, os dubladores são incríveis, a gente fala já sobre eles, segura aí, tá bom? Mas Futurama tem muitas referências aos nossos antigos filmes de ficção científica, como Star Trek, como Star Wars, e muitas outras, até mesmo Battlestar Galactica aparece um pouquinho lá, porque afinal de contas é um local de convergência de muitas referências. Nós vemos temas muito fortes, como o feminismo, o pensamento realmente deles, ecologia, economia, muito interessante. Sugiro com muita força você assistir bastante, tem uns grandes episódios durante esses 12 temporadas, tá? Essas 12 temporadas elas têm uma divisão bem clara, porque começamos sendo produzido pela Fox, tá? A Fox produziu sem problema. Depois houve o primeiro cancelamento, aí ela voltou a ser produzida pelo Comedy Central. Comedy Central também foi cancelada, foi produzida pela Hulu e hoje está pela Disney Plus aqui no Brasil, tá? Aproveita, e nós temos lá grandes dubladores. Não posso deixar de falar de John DiMaggio, que é o dublador do Bender, dentre outros personagens dentro da série. Mas Bender Rodrigues é um dos principais personagens da série, sem dúvida nenhuma. Apesar de Fry ser o nosso protagonista, Bender, além de ser um contraponto, tanto quando a gente pensa na moralidade mesmo, moralidade humana, apesar dele ser um robô, é muito interessante, tá? Mas esse contraponto ele é muito forte para te mostrar várias realidades diferentes, fazer a gente pensar um pouco diferente. Temos muitos bons elementos. Leela, que é a paixão do Fry de sempre, desde o começo, é uma mutante e não alienígena. Aí nós vemos preconceitos com os mutantes e não com os alienígenas, que são comuns dentro do século 31. O professor Farnsworth, que é o tio, o parente distante do Fry, que está vivo, também é outra grande mente, e como grandes mentes também tem grandes complicações dentro dela. Muito bom. Temos a Amy Wong, que é a eterna estagiária do professor Farnsworth, tá? Por incrível que pareça, ela é estagiária em PhD para física. É muito interessante também quando aborda ela, e ela é exatamente aquele personagem mais rico, mais abastado. Temos o Hermes também, que o Hermes é o burocrata, literalmente o burocrata nível 33, só para lembrar disso. E ele mostra como muitas vezes como nós estamos engessados em nós mesmos, em como o sistema funciona. E o Futurama bate muito no sistema, mostra muito como o sistema funciona de maneiras diferentes para pessoas diferentes em momentos diferentes. E temos Oddberg também, que ele é aquele super alívio cômico, certo? É um alienígena, ele é um crustáceo, a espécie dele foi responsável pela extinção das anchovas no nosso planeta. Quando eles chegaram, eles realmente foram atrás. E ele tem muito, inclusive tem episódios que remetem muito a Star Trek, e um desses episódios é o episódio em que eles voltam ao planeta natal de Zoidberg para a Grande Cópula.
É muito interessante, encaixa muito com aquele episódio de Star Trek onde o Capitão Kirk e o Spock eles têm aquele conflito em Vulcano. É muito, muito bom, vale muito a pena, tá? Aí nós passamos as histórias por Viagem no Tempo, Teoria da Evolução, Buracos Negros, Teoria das Supercordas, enfim, são muitos conceitos físicos reais em que eles fazem uma abordagem cômica, muitas vezes, tá? Você tem também muitos episódios com um cunho dramático muito forte. O episódio do cachorro do Fry é muito tocante, é muito bonita a história, muito bem encaixada também. Você tem muita coisa boa. Fry é dublado originalmente por Billy West. Billy West é o dublador original de Fry, que inclusive aqui no Brasil ele continua com a mesma dublagem do Figueira Júnior, que é uma dublagem de um nível muito bom. Turanga Lila é dublada por Kate Sagal e no Brasil por Isaura Gomes. É a terceira vez que muda a dubladora da Lila. Isso realmente perde um pouco o peso do personagem na dublagem brasileira. Mas isso acontece por vários fatores, mas a dublagem original continua. Eles conseguiram reunir toda a equipe original para continuar a dublagem no original, tá? A Nair Silva também foi dubladora dela e houve uma pequena participação da Isabela Quadros. Bender Rodrigues é dublado por John DiMaggio e na versão brasileira por Aldo César, Silvio Navas e atualmente Wellington Lima. São grandes dubladores, tá? Mas ainda bate naquele problema quando a dublagem vem para o Brasil, né? Porque quando você muda o dublador em um personagem, você também está dando uma outra cara para o personagem. Os dubladores profissionais, eles sabem como é importante você permanecer no personagem, porque existe toda uma construção de personagem para que ele realmente ocorra. E a voz é muito importante para isso. Mas enfim, é muito bom, vale a pena, tá? A dublagem brasileira ainda é muito boa, tá? Apesar de diferente da dublagem que se iniciou em 1999, mas ainda ela é muito boa, vale muito a pena. E eu acho que nós temos que dar realmente essa força para o nosso público, para o nosso trabalho brasileiro. Ei, chegou até aqui e não curtiu, não compartilhou, não se inscreveu? Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Aproveita que o momento é agora, o vídeo é bom, vai, se inscreve, curte, compartilha com todo mundo, porque isso aqui é pra você. Top 10 dos melhores episódios de Futurama. Se liga aí. Número 1, Fry no ano 3000, temporada 1, episódio 1. Nós vemos a diferença, nós vemos como acontece o congelamento do Fry, que se congelou no Réveillon de 1999 para 2000 e acordou no Réveillon de 1999 para 3000. Ele acorda e vê uma sociedade realmente muito diferente, muito, como eu posso dizer, muito tecnológica, muito voltada para tudo isso. Inclusive, após ele já conhece Turanga Lila já como uma funcionária burocrática que escolhe as carreiras das pessoas. É muito interessante, que é um emprego diretamente. Ele não podia fugir desse emprego. Acabou fugindo desse chip de carreira, correndo disso. Conhece Bender Rodrigues na fila da cabine de suicídio automatizado. É fantástico, a diferença é muito boa. Encontra o professor Farnsworth e lá, quando o professor oferece para ele uma carreira, é a mesma carreira que ele acabou fugindo da Lila, mas deu tudo certo, é muito bom. Episódio número 2, o Hermes de 6 milhões de dólares. É o episódio 7 da 9ª temporada. Hermes, se sentindo pouco eficiente, começa a trocar partes do próprio corpo para acabar se tornando um ciborgue. Só que ele muda tanto que ele acaba deixando de ser ele mesmo. E é muito legal a alusão que ele faz àquela série de 1978, O Homem de 6 milhões de dólares, que teve 5 temporadas. É uma alusão direta, essas referências são muito fortes em Futuramas e muito comuns. Número 3, episódio 4 da 2ª temporada, O Refrigerante Secreto. Nesse episódio, Fry se vê realmente viciado em refrigerante e acaba ganhando um concurso para conhecer a fábrica, bem a fantástica fábrica de chocolate. E é muito interessante que eles acabam descobrindo que depois de toda aquela viagem por dentro da fábrica, bem estilo mesmo a fábrica de chocolate, eles acabam descobrindo que na verdade o refrigerante vem de um alienígena meio insetoide
que acaba simplesmente excretando esse refrigerante, eles somente enlatam e vendem. É muito doido, é muito diferenciado, inclusive os trabalhadores lá têm os seus lumpa-lumpas também, e eles pedindo para fugir é fantástico, vale muito a pena. Quarto, 10º episódio da 11ª temporada, Até Embaixo. Gente, é muito legal porque nesse episódio o grupo todo eles vão atrás de saber, de tentar encontrar a verdade sobre a nossa realidade ser ou não uma simulação. E fazendo isso eles fazem uma outra simulação do universo para acontecer, é muito fantástico. Agora o bom é o peso que você vê no drama sobre como eles encaram que eles podem ser uma simulação. É muito forte porque tem toda aquela história de sentido da vida e tudo mais. Isso é muito pesado, é muito legal. É esse tipo de abordagem a temas tão fortes e tão difíceis de se falar. Quinto melhor episódio, A Falta de um Amigo. É o 8º episódio da 4ª temporada. Nesse episódio, depois de uma caminhada espacial, Bender acaba se perdendo da turma e começa a vagar no espaço. É uma coisa muito legal porque começa a se formar vida em cima dele. Então, tecnicamente, ele acaba se sentindo e se tornando o deus daqueles pequeninos. E é muito interessante que de um lado do corpo dele tem os pequeninos que acreditam nele, que ele existe tudo, mas do outro lado você tem os ateus que não acreditam nele. É muito bom esse duelo religioso, certo? Esse pensamento religioso é muito interessante. Enquanto Bender vaga, os pensamentos são muito fortes. O meu lugar, o meu propósito de vida, o meu propósito de mundo, o meu ponto, a minha concentração no universo é muito pesado quando falo sobre isso, que inclusive esses pequeninos acabam se matando em uma guerra nuclear. É porque a evolução deles é bem acelerada, bem forte. E o paralelo que ele faz isso com a religião de hoje, com a ideia de Deus, é muito forte, muito bom. Porque existem momentos em que Bender acaba cochilando por alguns minutos e para ele se passam vários anos, várias eras para esses pequeninos e eles se sentem perdidos sem ele. É muito bom, muito legal quando vê isso, inclusive porque quando chega ao final do episódio, perto do final do episódio, que o Bender continua vagando, ele encontra o que seria a personificação de Deus do universo deles. E é muito legal quando ele vai falando exatamente sobre isso, que ele diz que ele foi Deus durante um tempo e que era muito bom, mas que a tendência era que as criaturas que ele criou, infelizmente, elas não mais o obedeciam ou não reconheciam mais ele como um Deus. E ele falando isso para a entidade de Deus daquele universo é muito fantástico. Eles veem a similaridade, é muito bom, vale muito a pena. Sexto, o universo paralelo. É o 10º episódio da 5ª temporada. Em português do Brasil ficou Universo Paralelo, tá? Mas a versão original já tinha um nome muito mais interessante, que é a Para-Caixa de Farnsworth, que ele faz toda aquela alusão aos universos paralelos, inclusive a caixa do gato de Schrödinger, que é muito bom, essa alusão é muito legal. Mas vamos lá, o episódio é o seguinte: o professor Farnsworth aparece com uma caixa misteriosa, que ninguém sabe o que é, e diz que ninguém pode mexer. E é lógico, claro, evidentemente, que Fry e companhia vão lá mexer. Certo? Quem acaba mexendo inicialmente é Lila. E ela acaba entrando na caixa, que a primeira coisa que ela vê é que a caixa é muito maior por dentro do que por fora. Por isso a brincadeira na tradução brasileira para o universo paralelo. E dentro dessa caixa existe um outro universo, que é exatamente com os mesmos personagens, só que com cores diferentes. Inclusive o Bender é dourado nesse universo, é muito interessante. E essa brincadeira, ele, na verdade, encontram várias outras caixas e vários outros universos, com medo que um universo vá tentar aniquilar o outro. Mas no fim das contas é muito interessante a solução, porque eles fazem com que uma pessoa de um universo puxe a caixa do outro universo por dentro para elas se refazerem, e lembra muito aquele conceito físico da garrafa de Klein, que é muito boa, que ela é muito maior por dentro do que por fora, tá? É muito bom, vale muito a pena a reflexão também de nós termos outras contrapartes em outros universos que agem de maneiras parecidas, mas muito diferentes, é muito boa também. O sétimo agora
não é só um episódio, tá? É uma série de episódios que são conhecidos como o Jogo de Bender, do 9º ao 12º da 6ª temporada. Tá? Se liga porque é muito interessante que o começo do episódio, o clone do Dr. Farnsworth já começa a fazer bullying com o Bender, dizendo que ele não consegue imaginar. E o Bender se sente muito mal por causa disso e começa a se esforçar, a tentar baixar a imaginação, que ele disse que não tinha mais espaço, mas ele tentou muito baixar a imaginação e começou realmente a funcionar. Devido a um artefato de grande poder que ele estava em posse própria, na verdade tecnicamente ele tinha engolido ele, devido a esse artefato, tudo que ele estava imaginando se tornou real. E nesse episódio nós conhecemos o filho do Dr. Farnsworth com a mamãe. Gente, é fantástico. Muito, muito bom, muito legal. Temos aventura épica, nós temos a fantasia medieval, nós temos centauros, nós temos dragões. O episódio vale a pena demais. Todos eles, um atrás do outro, que ó, muito bom. O 8º melhor episódio é A Origem Mecânica, é o episódio 9 da 7ª temporada. Nesse existe uma brincadeira com relação à origem da vida, né? Porque se fala muito em panspermia, se fala muito em origem espontânea da vida, em design inteligente, e o professor tenta exatamente defender esse ponto, que a origem, que a vida é evolutiva, que ela evoluiu. Então nós vemos de ancestrais todos nós e se ramificou nessa diversidade absurda de vida que existe hoje no nosso planeta. E ele faz um paralelo muito interessante com outros estudiosos que inclusive são contra e tudo mais, e é muito bom porque eles acabam indo para um outro planeta. O professor, para testar sua tese, constrói nanorobôs para poderem purificar a água desse planeta para tentar fazer brotar vida. Só que a vida que brota é uma vida mecânica. E é muito interessante porque, como eles evoluem muito rápido, em 2 dias a vida mecânica conseguiu inclusive transcender o próprio corpo físico. É muito bom, muito legal, muito encaixado. Lembra muito as discussões que nós temos hoje com ciência e pseudociência, com achismos e com fatos. O nosso número 9 no top é o episódio 13 da 8ª temporada, Reencarnação Alienígena. Por que esse episódio é legal? Esse é um episódio especial que foi feito em comemoração a Futurama, porque é uma série muito boa e muito reconhecida por aí afora. Foram feitas 3 histórias diferentes, e dessas 3 histórias são 3 animadores e estilos de animação diferentes, inclusive passando pelo anime. Fantástico o uso dos personagens em situações diferentes, com animações diferentes, ficou muito bom, vale muito a pena de assistir. E a nossa 10ª escolha, e não menos importante, muito pelo contrário, porque é temporada nova, é o episódio número 2 da 2ª temporada, Jogos Infantis. Nesse episódio a gente consegue voltar um pouquinho no tempo de como era a infância do Fry. Nós vemos ele como uma criança mais tímida, mais no lugar dela, como ele mesmo disse, nunca tinha ganhado nada. E é muito legal porque mostra o esforço dos pais dele para que ele realmente se sinta melhor. Só que esquecem que esse esforço todo dos pais dele não transformaram numa pessoa melhor. Na verdade, ele realmente ficou feliz naquele momento, mas pela falta de esforço dele, ele acabou não conseguindo e perdendo os amigos que ele tinha. É uma reflexão muito forte para quem é pai, para quem é mãe, para você que é filho também, lembrar o esforço que os seus pais fizeram por você. Tá? E é muito bonito. Futurama de vez em quando tem essa pegada desse drama forte e muito real, muito das nossas vidas. Vale muito a pena, gente. Gente, agradecer muito a essa equipe maravilhosa, tá? Que sem eles é impossível a gente ter esse programa para vocês, tá? Agradecer muito ao pessoal que conversa comigo, tanto no privado quanto pelo YouTube. Gente, tô aberto pra gente conversar, pra gente se falando. E a Web TV Eusébio vai trazer cada vez mais novidades. É só ter paciência que a gente tá chegando lá. É só um esforcinho. Por favor, acredita em nós. Fica com a gente, que é bom demais. Brigadão aí, gente. Valeu demais!